meu nome é Jucimara, eu sou a filha do pajé da aldeia Rio Silveira. Eu vou contar um pouquinho, né, sobre a nossa cultura, que é da etnia Guarani, né. Eu vou começar falando, né, contar, né, pelo coral, né, que é um coral, né, que a gente tem, que a gente canta músicas, né, na nossa língua. E essa é uma tradição, né, que a gente aprende desde criança, né, a gente é ensinado, né, pelos nossos avós, né, pelos nossos avós, essas músicas, né, que falam mais, né, sobre a natureza, sobre Nhanderu, né, que é Deus, né, agradecendo a Ele. E essas músicas, né, são passadas de geração para geração, né? Então essas músicas são muito fortes, são muito importantes, né, para a nossa cultura. E como a gente, né, quem compõe essas canções são os pajés, né? Tanto os pajés que vivem, né, hoje em dia, como os pajés que viveram antigamente, né? Então todas essas músicas têm uma importância espiritual para a gente, né? Porque a gente aprende isso, né, com os nossos as pessoas mais velhas, né? Então a gente respeita muito essas canções, né? E como eles são revelados para os pajés a partir do sonho, né? Quem revela essas canções é Nhanderu, né, que é Deus, né? Então quando o pajé, né, tá fazendo um ritual, né, então todas as coisas que ele sabe, né, é revelado, né, pelo sonho e através de Nhanderu, né? Então Nhanderu que revela essas canções, né, para eles, para que eles possam ensinar para a gente, né? Então essas canções têm uma importância espiritual, né, por causa disso. E a gente faz essas canções, né, para agradecer, né, quando é revelado uma canção, né, uma música, né, então o pajé ensina, né, para a gente, né, para que a gente possa cantar e através disso a gente agradecer a Nhanderu por tudo que a gente tem aqui, né, na nossa vida, que a gente tem paz, que a gente tem saúde. Então tudo isso a gente agradece, né, na casa de reza, né, através dessas canções que são reveladas para o pajé, né? Então quem compõe, né, na verdade é Nhanderu e revela para o pajé para que ele possa, né, ensinar a gente a cantar, tá bom? Então isso é uma história, né, um pouquinho, né, da história das canções indígenas, né, Guarani, né, que é da nossa etnia. Então essas canções são reveladas assim, então é por isso que a gente canta, né, como em agradecimento a Nhanderu por tudo que a gente tem aqui na terra, né, tudo que a gente conquista, né, então a gente agradece através das canções, tá bom? Muito obrigada.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre a pintura corporal, né, que a gente usa, né, tanto na face como no corpo, né. A pintura, ela é uma identidade, né, que nós temos, né, na nossa cultura. Também a gente usa, né, a gente aprendeu isso também com os nossos antepassados, né, porque a pintura corporal, o significado dela, né, é proteção, né. Por que a gente usa como forma de proteção, né? Quando a gente vai fazer um ritual, quando a gente vai, por exemplo, ir para uma caça, né? Antigamente, né, iam para a guerra, né? Então usava essas pinturas, né, como uma proteção, né, espiritual também, né? Porque essas pinturas simbolizam, né, a proteção. Porque quando a gente usa essas pinturas, né, também foi ensinado, né, pelos nossos antepassados, né, a gente usar essas pinturas para que os espíritos maus, né, não se apossassem, né, do nosso espírito, que é bom, né, o espírito bom. Então, quando a gente tem, por exemplo, as meninas, a gente usa, né, essas pinturas, né, quando vai fazer o ritual de passagem, né, que é o ritual onde as meninas, né, ficam mais frágeis, né, porque tá fazendo a passagem, né, de criança para fase adulta, né. Então a gente usa essas pinturas, né, como para se proteger dos espíritos, né, ruins que tem aqui na Terra, né. Então, por conta disso, a gente usa essas pinturas tanto na caça como no ritual, como se for ir para uma guerra, né, alguma coisa assim, né, e a gente usa essas pinturas, né, como proteção, né. E a gente também, né, quem ensinou pra gente foram os nossos antepassados, né. Então, quem ensinou para eles também, né, já vem de geração esse conhecimento, né, da nossa cultura, né, e é uma forma também de, hoje em dia, a gente se proteger, né, tanto da questão política que hoje tem, né. Então, quando você vê um indígena, se esse indígena tiver uma pintura, né, se tiver um colar, né, a gente é reconhecido como indígena, né. Então é uma identidade também hoje em dia que a gente usa, né, como uma arma também para poder se proteger, né, dessas questões que hoje, atualidade, né, tem, né, nos dias atuais, né. Também a gente usa como isso, né. Antigamente a gente usava, né, pra gente caçar, pra gente, né, hoje em dia a gente usa também para poder fazer o ritual, né. Então, para cada ritual tem uma pintura específica, né, que é feito para poder proteger naquele momento, né, tanto do espírito mal, né, como, né, para poder dar essa força, né, para que a gente possa fazer o ritual, né. Então a pintura, ela é muito importante por conta disso, né, para proteger o nosso corpo, o nosso espírito, né, das questões das maldades que tem aqui na Terra, né, também dos espíritos maus que tem aqui na Terra, né, para poder para que eles não possam se apossar, né, do nosso espírito bom, do nosso corpo, né. Então por isso que a gente usa a pintura corporal, né. Não é obrigatório usar todos os dias, né, mas quando a pessoa quiser, ela usa todos os dias, né, mas quando a gente usa mais é nos rituais, né, e também quando a gente vai fazer alguma coisa, né, então a gente faz o ritual na casa de reza, a gente coloca a pintura, né, e depois a gente vai fazer os nossos afazeres, tá? E é mais ou menos isso, né, a história, né, o porquê que a gente usa, né, a pintura corporal, né, e também é mais a questão espiritual também, né, que a gente usa a pintura. Bye.
a gente, né, eu vou falar um pouquinho sobre a cestaria, né, específico. A gente tem vários artesanatos que a gente faz, né, da nossa cultura, que foi também ensinado pelos nossos antepassados, né, para que hoje a gente, né, tivesse esse conhecimento. E a gente tem vários artesanatos que a gente faz, né. Hoje em dia a gente usa, né, como uma fonte de renda também esses artesanatos, né. Mas hoje eu vou falar especificamente, né, da cestaria, né, como que a gente usa, antigamente usava, né, como que a gente aprendeu a fazer, né, esse artesanato, né, que é a cestaria, que é um trabalho, né, muito bonito, né, que a gente faz. Antigamente a gente fazia, né, esse artesanato, a cestaria, né, para uso próprio, né, e também foi um ensinamento, né, dos nossos antepassados, que a gente usava como utensílio de casa, né. Por exemplo, quando a gente ia pegar a gente, né, plantar comida e depois para carregar, né, a gente fazia também cestaria para poder usar como tipo para carregar a criança, né? Então era um utensílio que a gente usava, né? E era também muito importante, né? Para o nosso dia a dia, né? Para facilitar, né, os nossos trabalhos, né? Então a gente usava mais para isso, né? Hoje em dia a gente usa, né, como uma renda, né? Uma renda extra que a gente tem, o nosso conhecimento, né? A gente usa, né, para poder conseguir, né, arrumar comida para as crianças, né, para nossas famílias, e é um conhecimento muito valioso que a gente tem, né, e hoje, graças a isso, né, a gente tem essa possibilidade de ter uma renda extra, né, para poder ajudar aqui no sustento, né, das famílias, e maioria, né, aqui da minha comunidade, né, que é a aldeia Rio Silveira, a gente usa tanto o artesanato cestaria, né, como outros artesanatos também que foi ensinado pra gente, né, pelas nossas mães, né, pelos nossos pais, né. Então eles ensinaram esse conhecimento pra gente, né. Então hoje em dia a gente usa como uma fonte de renda, né, para que a gente não passe fome, né, porque antigamente era muito mais fácil, né, a gente conseguir alimento, né, na mata, né, porque a gente caçava, então a gente não tinha, né, essa outra possibilidade, né, de comprar alimento, essas coisas, né, mas hoje em dia a gente tem essa possibilidade, então a gente trabalha para conseguir dinheiro, né. E hoje em dia a gente, como eu falei da questão dos animais, a gente cuida deles, né? A gente protege os animais, né? Antigamente a gente caçava diariamente para poder, porque não tinha, né, outra fonte de a gente conseguir alimento, né? Mas hoje em dia a gente tem, e graças ao artesanato, hoje a gente tem também essa possibilidade de arrumar, né, essa renda através do artesanato, né? Então a gente agradece muito, né, os nossos antepassados por ter ensinado a gente, né, a fazer esses adereços, tanto a cestaria como outros artesanatos, né, que a gente faz para poder conseguir essa renda, né, hoje em dia, para a gente se manter. Tá?
falar um pouquinho também sobre o arco e flecha. O arco e flecha, ele é uma arma, né, que a gente usava, né, para poder caçar, né, tanto animais, né, selvagens, né, da mata, quanto os peixes, né, os pássaros também, né. Então era uma arma, né, de sobrevivência, né. Antigamente a gente usava muito o arco e flecha, né, para se proteger também, né, tanto dos inimigos, né, como também dos animais selvagens, né, porque antigamente, né, os nossos antepassados viviam dentro da mata, né, então tinha muito perigo, né, nessas questões de chegar animal selvagem, né, atacar, né, então era muito perigoso, né, então a gente usava o arco e flecha e também outras armas, né, que a gente tinha para poder se proteger, né. E hoje em dia também a gente continua praticando o arco e flecha, né, mas não como antigamente, né, que era para se proteger, para caçar, né. Hoje em dia a gente usa o arco e flecha, né, como um esporte, né. Tanto também para as crianças não deixarem de aprender, né, porque é uma tradição, né, nossa, a gente aprende, né, o arco e flecha, né, desde criança também para poder praticar, né, e o arco e flecha não é especificamente só da etnia Guarani, né, porque ele é uma arma de proteção, de caça, né, então as outras etnias indígenas, né, de outras etnias também, né, usam o arco e flecha, né, como proteção, né, para se proteger, como uma arma, né, de proteção, né, então o arco e flecha ele é universal, né, vamos dizer assim, porque todos os indígenas, né, de todas as etnias, né, desde criança a gente aprende, né, a atirar o arco e flecha, né, para poder, não sei, futuramente a gente possa usar de novo, né, como proteção, né, então hoje em dia a gente usa mais como esporte, né, e a gente tem competições que a gente faz, né, de arco e flecha, né, e isso, né, foi ensinado pra gente, né, desde criança, né, foi para se proteger e também para não deixar de aprender, né, então hoje a gente faz essas competições, né, entre indígenas, né, por exemplo, tanto da mesma aldeia, né, daqui da aldeia Silveira, ou de indígenas de outras aldeias, né, então a gente faz essas competições para poder, às vezes, né, numa festividade, se divertir, brincar, né, então hoje a gente usa como um esporte, né, para se divertir, né, e também com isso as crianças não deixarem de aprender, né, a atirar o arco e flecha, né, e aqui na aldeia Silveira a gente ensina essas crianças, né, a partir dos 7 anos, mais ou menos, para eles aprenderem a atirar, né, a gente ensina isso para eles brincando, né, para que eles, né, consigam, né, atirar o arco e flecha e também que eles, para no futuro, eles ensinarem para os filhos também, para não deixarem de aprender, né, esse esporte, né, que hoje a gente conhece como esporte, né, mas que se no caso, no futuro a gente, né, se tiver que usar, para a gente já ter tipo, a gente já ter aprendido, né, a usar, né, para que a gente não deixe de aprender, né, mas para isso que hoje a gente usa o arco e flecha, né, para poder ter a prática e não deixar de aprender, né, então hoje a gente usa como esporte por conta disso, né, para as crianças aprenderem, e aqui na aldeia todas as crianças, né, é ensinado a atirar o arco e flecha, tá bom?
Chancerere parapotu, apuaju arubu awaipa, koa mrembia poro japoa, ijavive pe chawa enampe arubu awaipa, tawek tuto jekpapona, pendewi ijavive pe achaukam bawi vari tawek tu nyanderu, toma nyandere, ijavive iapu pe chawa ore rembia poi rojapo pe chawa. Pero ara mo hai pa hai te pamai apu te koa ia kachiri pora peguare che cheu hai kweri javi veire apu pendeu pe aru a apu chere para kweri javi irewe hai te javi ve